Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos. Vou ler hoje Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao 36. Vai ser a leitura, certo? Eu tenho a dizer a vocês que sejam bem-vindos ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou Fabiana, tá? No outro vídeo anterior eu tinha feito um procedimento, eu tô em recuperação ainda, eu tava até de óculos escuros, de blefaroplastia, que é aqui no olho, né? Não foi costurada, é só uma estética que faz no salão, pessoa especialista nisso, né? Ela queimou aqui um pouquinho, por aqui, aí ficou um pouco inchado, por isso que eu tava de óculos, agora eu já tô normal, maquiagem normal. Eu vou dar continuidade à palavra, né? De ler a palavra que eu gosto. Tanto eu leio para mim como para vocês, tá? Aí hoje vamos começar a leitura. Sempre como eu digo, né? Que da Bíblia de Estudo Pentecostal. Edição global. Aí aqui é Mateus 14, versículo 1 ao 36, a leitura. Vamos lá. O que é que fala em Mateus capítulo 14? Fala no versículo 1, a partir do versículo 1. Fala sobre a morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida no prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Aí a partir do versículo 14 de Mateus 14 fala, começando a partir do versículo 13, depois do versículo 14 fala de a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: Não é mister que vão, dá-lhes-vos de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tornou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-los aos discípulos, e os discípulos à multidão. E começaram comeram todos, e saíram, se levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus ainda por cima do mar. A partir do versículo 21. Depois do versículo 21, né? Antes de começar o 22 já muda o assunto. No Mateus capítulo 14, a partir do versículo, depois do versículo 21. Vai falar de Jesus anda por cima do mar. Então, e logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritando com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se tu és, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e o disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que lhe estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar toda a orla das suas vestes. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém.